É quase inacreditável que se venha à tribuna do Senado, que se use os microfones do Senado para dizer ou insinuar que não devemos mexer no que está virado o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que foi um dia a cidade maravilhosa e que hoje é a capital brasileira da criminalidade. Estamos, senhor presidente, vivendo uma situação de exceção, porque nesse momento o Rio de Janeiro está entregue à bandidagem, como nunca antes, onde as crianças não podem ir à escola porque estão sujeitas às balas perdidas. Em qualquer grupo humano no Rio de Janeiro se está sujeito aos arrastões. O número de PMs mortos no Rio de Janeiro chega nesse momento a 145 no ano passado e 18 só nesses um mês e meio desse ano novo. Jamais se viu coisa igual e a criminalidade avança dia a dia. O Rio de Janeiro está repleto, senhores senadores e senhoras senadoras, o Rio de Janeiro está repleto de territórios ocupados, onde a polícia não entra. O caos é um fato notório. E aí vamos deixar por isso mesmo? Ou vamos dizer que é um problema constitucional, que o formalismo jurídico está sendo atropelado? É evidente que é um valor mais alto, senhores senadores. O valor mais alto é a preservação da vida dos cariocas e do povo fluminense. De um lado, o caos da segurança, que é indiscutível, que é agravado numa proporção insuportável, num crescendo que vem nos últimos anos diante de governos incompetentes, onde o próprio governador atual se disse incapacitado de resolver a situação do Rio de Janeiro. Ora, se o governador diz que não tem competência, não tem capacidade, é preciso que alguém intervenha. E é o que está acontecendo. O Rio de Janeiro, é verdade, não é exclusivo na criminalidade. Isso é um fato que se prolonga por todo o país. Lá no meu Rio Grande do Sul, a situação não difere muito, não. A região metropolitana de Porto Alegre é a terceira ou quarta do país em violências, de balas perdidas, de assaltos, de insegurança, onde as pessoas têm medo de sair às ruas. Mas nada é igual ao Rio de Janeiro. É o centro da criminalidade, do tráfico da droga. Ainda hoje, o general Heleno, numa entrevista à Globo News, dizia que o Brasil se tornou o segundo colocado no mundo no consumo de cocaína e o primeiro lugar no mundo no consumo de crack. E os senhores acham que isso deve continuar? Que nada deve ser feito? Que devemos estudar, discutir, quando já houve tanto tempo para isso e ninguém fez nada? Não quero discutir o presidente Temer, que pode ter os seus subterfúgios para impedir aqui a discussão e a aprovação da reforma da Previdência, que parecia impossível. Não é a pessoa de Michel Temer que está em discussão. O que está em discussão é a segurança, é a vida dos habitantes do Rio de Janeiro. É isso que nós devemos levar em conta. E nesta circunstância, o imperativo é que realmente a intervenção aconteça. Eu vou votar a favor da intervenção. É verdade que há alguns problemas, tais como o orçamentário.
Por isso, concordo com a deputada Laura Carneiro, que ainda disse no seu pronunciamento que é preciso orçamento continuado. Sem dinheiro não se faz guerra, e ainda mais esta guerra do Estado contra a bandidagem. Igualmente, é preciso conceder o poder de polícia às Forças Armadas. Sem isto, realmente não haverá as melhores condições para que os militares subam os morros, onde enfrentarão a dificuldade de quem conhece os becos, dos traficantes ricos e muito bem armados. Nós estamos diante de uma situação imprevisível, onde possivelmente haverá muitas mortes. Soldados que não estão acostumados a esse tipo de guerra, mesmo se considerando que aí está comandando essa operação alguém que comandou a operação haitiana. O momento que vive o país, senhor presidente, é o mais delicado da nossa história contemporânea. Já não bastava o título, o rótulo de um dos países mais corruptos do mundo. Agora somos um dos países de mais criminalidade no mundo. Nesses últimos tempos, e particularmente no ano passado, houve o quádruplo de mortes em combate no Brasil em relação à guerra da Síria. Imaginem a situação em que nos encontramos. Por isso, senhores senadores, não é admissível que se esteja aqui dando preferência, estejamos aqui discutindo o formalismo da constitucionalidade ou não, do cabimento parcial ou não da intervenção da União no governo do Rio de Janeiro. Isto é secundário. O que é prioritário, senhores senadores, senhoras senadoras, o que é prioritário é defender a população do Rio de Janeiro, atacar essa criminalidade devastadora, eliminar traficantes e construir presídios. Esse é um aspecto que me preocupa. Com tanto criminoso a ser combatido no Rio de Janeiro, onde serão colocados? Não há presídios no Brasil. De qualquer modo, nós estamos diante de dias imprevisíveis. Que venham novas medidas, como propôs a deputada Laura Carneiro, que o governo espeça um segundo decreto, estabelecendo o orçamento continuado e o poder de polícia das Forças Armadas. Sem esses requisitos, tudo será ainda muito mais difícil, para que um dia possamos festejar de novo o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, não a capital da criminalidade no Brasil. Obrigado.